quando nós usamos o nosso ser, vamos depurando as ferramentas do ser. Daqui a pouco você é criativo, daqui a pouco você é inteligente, daqui a pouco é imaginativo, daqui a pouco é engenhoso, daqui a pouco é hábil, daqui a pouco é diplomático, daqui a pouco é amoroso e 1 milhão de coisas que são capacidades técnicas desse aparelho que nos deram, ser humano. Como é que desenvolve autodomínio? Domínio, por exemplo, das minhas emoções. Tem coisa mais sofrida do que você não controlar as suas emoções? Onde que nos ensinam isso? É como se isso fosse uma coisa que nos escraviza e que somos totalmente impotentes, e não somos. Poderíamos aprender a regular esse botão. O pensamento, para sermos mais concentrados, ou seja, a partir do momento que nós temos foco, nós começamos a aprender a usar as ferramentas da vida. E através dessas ferramentas, penetrar mais profundamente na vida, inclusive modificá-la. Tornar-se aliado da vida, na função de construir a si próprio, construir outros seres humanos, construir o mundo à tua volta. Agregar valor, quando você focaliza a partir da tua verdadeira identidade. Então, a verdade que existe em nós, esse foco penetra nas coisas e as coisas deixam de ser nosso espelho. As pessoas têm tanto medo de clonagem, eu acho que muitas vezes já estamos clonados. Na nossa essência mais profunda, que é a reflexão, a profundidade, a capacidade de avaliar o mundo. Ou seja, as coisas ficam mudando conforme a cor da moda, a lente que nos dão para vermos através dela, e nunca através da nossa própria visão. E aí ele compara essas projeções mentais a nuvens pesadas, que nunca deixam que a gente veja um céu límpido. A gente não vê os mistérios da vida, não vê as estrelas, sempre tem esse céu pesado. Ele disse que esse céu pesado de projeções mentais, que são traumas, são preconceitos, são inércias mentais de não querer pensar diferente, é mais prático pensar como todo mundo. Nunca achem que a pior preguiça é a física, ela é só consequência, a pior preguiça é a mental. A inércia, eu achar que é simplesmente rodar o software vida e tá bom. Ou seja, isso vai gerando um monte de projeções mentais que chegam a um determinado momento e não tem possibilidade de mudança nenhuma mais. Não tem possibilidade de crescimento, está preso, está cravado, não tem mais visão nenhuma, não tem expansão de mente, não vê mais o céu. Então ele diz que nós vivemos num estado tão febril que não temos um momento de paz nem dormindo, que a febre dos nossos desejos não nos deixa um minuto. Ele diz, ninguém está se achando febril, né? Não, ninguém está percebendo nada, temperatura normal, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Porém, sabe por que você não percebe? Porque ela não passa, então não tem contraste, não gera consciência. A consciência nasce do contraste, você nunca fica sem febre. É uma febre atrás da outra, cessa um desejo, entra outro, cessa um desejo, entra outro. Inclusive porque se não aparecer nenhum, você sofre um vazio interior, você tem necessidade de procurar outra coisa para se distrair. Isso é a febre necessita de apelos externos. Às vezes é um vício, às vezes é uma alienação, às vezes é um consumismo, às vezes é uma tendência crítica. Tem que ter um apelo externo para que você não caia nesse vazio de saber que você não sabe o que está fazendo aqui. O que é exatamente o que eu vim fazer aqui? Então, para não fazer essa trágica pergunta, que a maioria ficaria constrangido de não encontrar a resposta, se distrai em conjunto, com vários distrativos. Ele vai falar que esse amor próprio que nos faz termos coragem para enfrentar as dificuldades é o ponto de partida. O egoísmo, quando é muito, nem esse tem. É uma necessidade de desfrutar as coisas de uma maneira tão moderada que às vezes é ruim até para o próprio pequeno eu. O amor começa quando você olha para fora. Como pode amar alguma coisa que você não vê? E se as coisas são todas espelhos teus, você não está vendo nada, como amá-las. Então você é um usuário da vida. Então, o egoísta não ama nem a si próprio. A meta da economia, sabendo usar, não vai faltar, ou seja, tudo para o meu uso, para a minha importância, para o meu mundo, eu. Não existe amor possível dentro de um foco como esse. Entenda? Às vezes nem amor próprio é legítimo nessas circunstâncias. Então, usa-se as coisas e depois se descarta. Vira a cultura do descartável, porque eu saboreio e já não tem mais sentido para mim. Enjoo o paladar. Então ele quer variedade e faz isso com as pessoas também. Faz isso com tudo, né? Ele quer variedade. Porque como ele não muda, as coisas têm que mudar do lado de fora. E quando nós não cultivamos a memória dos grandes homens, o homem deixa de acreditar em si mesmo e acha que o seu teto de possibilidade é esse aqui. Se alguém tenta ir além, é criticado, inclusive. Você é vaidoso. Se quer ser melhor do que isso, você já está bom demais. O que é isso? Que pretensão está muito bom do jeito que está. Ou seja, fica com um teto de possibilidade muito baixo,
quando não se cultiva a memória de grandes homens. Ele falava da memória do herói, quanto isso é importante. E o herói não é aquele que reconstruiu o mundo. Às vezes, um ser humano que supera os limites da média já seria suficiente para ser um herói. E deveria ser cultivada essa memória. Ou seja, o ser humano não acredita que haja céu além das nuvens, porque não vê. É uma vida inteira sem ver. Nem em si próprio, nem dos demais, então ele limita o seu teto de possibilidades. Duvida que exista algo além do teto. Isso é terrível, porque acreditando muito já é difícil você ver o céu. Se você não acredita, não vai ver de jeito nenhum. É um ato de vontade.